Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta, domingo, dia 5, e vamos tratar de um assunto que é o rico insensato. O texto da lição, o tema da lição vai falar sobre o rico insensato. É sobre uma palavra, uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 16 ao 20, que eu acho que vale a pena ler com vocês esse texto, tá? O versículo 16 diz o seguinte: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância. Interessante esse texto, pois esse campo era fértil. O 17 vai dizer: E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O interessante é que você pode ser rico aqui na terra, você pode ser rico diante das pessoas, diante da sociedade, mas você pode ser um miserável diante de Deus, você pode ser um mendigo diante de Deus. Interessante isso. Este homem era um homem muito rico e ele estava procurando com que gastar o seu dinheiro, no que gastar o seu dinheiro consigo mesmo. E o Senhor o chama de louco e diz o seguinte: hoje te pedirão a tua alma, e a quem você entregará? De quem é a tua alma? A tua alma terá parte com quem? Com Deus? Eu vou traduzir desta forma: com Deus ou com o diabo? Com a salvação ou com a perdição? As pessoas, elas querem ser ricas, elas querem ter dinheiro, elas querem ser influentes, mas esquece de que elas foram criadas para a glória de Deus, para servir a Deus. E o grande problema dessa história é o egoísmo deste homem, aonde ele só pensa nas suas próprias satisfações. A nossa prioridade não deve ser os bens materiais, pois nada nos pertence de fato. Nossa riqueza é nossa fé em Deus. Que possamos ser ricos de fé em Jesus. E fé é prática, é praticar, é se mover. A fé nos faz se mover, andar, caminhar. O texto da lição continua dizendo o seguinte: embora a mensagem seja mais ampla do que isso, pode-se argumentar que essa história fala sobre o que não fazer na aposentadoria. Portanto, se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar seus recursos acumulados consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. O problema não está em trabalhar, acumular bens e enriquecer. O problema é a atitude, as palavras: descanse, coma, beba e aproveite a vida. Expressam o verdadeiro problema. Lucas capítulo 12, versículo 19. A aspiração daquele homem não era mais elevada do que os animais que perecem. Vivia como se não houvesse Deus. O grande problema é esse: do que busca riqueza, do que busca dinheiro, do que busca grandes reconhecimentos. Eles querem viver como se não houvesse Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você: existe um Deus, ele preparou um plano de redenção para a sua vida. Ele virá buscar todos aqueles que ouviram a sua voz, você querendo ou não, não tem para onde correr. Não importa se você aceita, se você não acredita, isso vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer e vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele não é mentiroso, ele não mente, ele virá buscar o seu povo. Então, querendo você ou não, existe um Deus. Você deveria viver como se existisse um Deus. E a conta vai chegar para os que não escolherem a Deus. Nem o céu, nem a vida futura, como se tudo que possuía lhes pertencesse
e nada devesse a Deus nem aos homens. Tem pessoas que é tão egoísta, que ela acha que só existe ela no mundo, só ela é importante, só ela merece as coisas, né? E as outras pessoas não precisam. Ela não tem nada a ver com o problema dos outros, muito pelo contrário. Cristo nos ensina a se preocupar com o problema das pessoas. Se tendo recebido as bênçãos de Deus, só pensamos em nós mesmos e ignoramos os outros e a causa de Deus, seguimos o exemplo do rico louco. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia nem da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de levar uma vida egoísta. Entende? Desculpa, você não sabe se você vai partir hoje, se você vai partir amanhã, se você vai morrer daqui a 1 ano, 10 anos, 2 anos, 30 anos, 40 anos, não sabe. Então, cada dia devemos viver para a glória de Deus, em cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, não em viver de forma egoísta, principalmente quando se trata dos recursos. As pessoas têm muito egoísmo quando se trata de material, né, dos seus ganhos, né, e não reconhece que Deus a abençoou, que Deus deu fôlego de vida, Deus deu saúde, Deus deu a vida, e Deus impôs e Deus colocou algumas regras para que nós pudéssemos seguir. Então, aquele que vive de qualquer maneira, de qualquer forma, ele vive como se não existe Deus. E isso é muito perigoso, porque uma hora a conta ela vai fechar, ela vai chegar. A perspectiva bíblica geralmente é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto ela é capaz. Os autores dos livros de Daniel e Apocalipse muitos acreditavam na casa de 80 anos, quando completaram o seu trabalho numa época em que a expectativa de vida girava em torno de 50 anos. Ellen White publicou alguns de seus livros mais conhecidos e mais amados, O Desejado de Todas as Nações, após seus 70 anos. Portanto, na medida do possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos e de fazer o bem. Então, se você já está aposentado, se você já tem aí uma vida, digamos que assim, tranquila, é hora de fazer. Agora que é a hora de você fazer o trabalho do Senhor. Não de você descansar. Não de você ficar, agora é hora de eu passear, agora é hora... Meu amigo, essa vida é curta. Você vai passear durante quanto tempo? Não sei, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 20 anos, você vai passear quanto tempo? E depois, Deus vai dizer, igual ele falou para aquele fazendeiro, né? Vão te pedir a tua alma, Deus vai te pedir a tua alma, e a quem você vai entregar? E aí? Já parou para pensar nisso? Está disposto a pagar o preço por isso? Então, a decisão é sua, tá? Mas Jesus não quer isso para você. Eu quero dizer a você que Jesus não quer isso para você. Jesus quer que você viva eternamente ao lado dele. Jesus não quer que você seja condenado junto com Satanás e seus anjos. Jesus quer que você viva ao lado dele eternamente. Jesus aconselhou aqueles que aguardavam a sua segunda vinda a não apenas vigiar, mas continuar trabalhando também. Tá certo? Então, se você está aguardando a vinda do Senhor, trabalhe, você não pode ficar parado. Se você está parado, alguma coisa está de errado. Você está morto espiritualmente, você está distante de Deus, algum pecado te perturba. Então busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua vida. E até a segunda-feira, até amanhã. Eu vou orar por você. Santo Deus e maravilhoso Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre essa pessoa, Deus, que me ouve agora do outro lado da tela. Que o Senhor possa alcançar o seu coração, que o Senhor, ó Santo Espírito, possa transformar a sua vida e conduzi-la, Senhor, de tal modo que o teu nome seja glorificado. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e até amanhã.